gente, graça e paz. Vamos falar um pouco da palavra de Deus. Tem aqui uma palavra que eu quero dividir com vocês, com o tema Santo Remédio. O texto é 1 Reis 18:19, que diz assim: Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem à mesa de Jezabel. Glória a Deus! Quero trazer um contraste maravilhoso. A fé e as orientações bíblicas alinhadas ao tratamento médico auxiliam no processo de cura emocional e mental. Comprovado cientificamente, né? Por médicos, por neurocientistas, e eu quero dividir isso com você. Quero falar um pouco da Organização Mundial da Saúde, abre aspas, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgou em setembro dados alarmantes: mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com algum tipo de transtorno mental, incluindo ansiedade e depressão. No Brasil, segundo a OMS, mais de 1/4 da população de 213,4 milhões de habitantes sofre de ansiedade, 26,8%. O levantamento aponta também que 12,7% dos brasileiros apresentam quadro de depressão, o que significa dizer que de 27,1 milhões de cidadãos em nosso país tem esse transtorno de humor grave, caracterizado por uma tristeza profunda e persistente. Fecha aspas. Eu quero destacar aqui ao menos 3 pontos. E o primeiro é a importância da capelania em hospital, da assistência espiritual. Aqui em Currais Novos, por exemplo, o hospital não aceita a entrada de pastores credenciados. Já lá em São Paulo, o nosso trabalho é muito bem-vindo, inclusive também em presídios, na nossa credencial pastoral, no verso, o que garante a Constituição Federal. Então, aqui no Rio Grande do Norte, isso é de respeitado. Está escrito, abre aspas, o portador desta está amparado pela Constituição do Brasil, artigo 5, inciso 7, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internações coletivas, fecha aspas. Tanto penitenciária, que lá eu fiz o trabalho no Carandiru em 1999, você não entrava com nada, nem com a carteira de identidade, nem com as chaves da sua casa, mas a Bíblia e você entravam. E qualquer hora que eu chegava no hospital, independente da hora da visitação, era só me apresentar a minha credencial e dizer que era uma visita espiritual, que as portas me eram abertas. Já aqui a gente encontra essa dificuldade, né? Que, aliás, é ir contra a nossa Constituição, a nossa Carta Magna. O segundo ponto é o profeta abalado, né? Porque o texto aqui vai falar do profeta Elias, né? E o profeta Elias, depois de uma batalha de fé, Elias se encontrou grandemente abatido por conta de ameaças de Jezabel e seu marido, né? Acabe. Então a esposa de Acabe aí, no capítulo 19, de 1 a 7, diz assim, ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar a espada a todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes, assim me façam os deuses, e outro tanto,
se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a sua vida como a de um deles. Quando ele viu isto, levantou-se e, para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Até o 7. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque demasiado longo te será a viagem. Então ele ficou nessa situação. Quem não se abate diante de uma ameaça desse porte, né? Quem não se abate? Então a esposa de Acabe, aí a Jezabel, Elias se encontrou deprê e desanimado. Demorou a recobrar ânimo, apesar do Senhor lhe ter enviado um anjo. Preste atenção. Demorou a recobrar o ânimo. Olha a importância da fé nesse processo. Num problema do tamanho do que Elias estava. Num contexto muito desgastante em sua alma. Jesus chama, Mateus 11, do 28 ao 30. Mateus 11, do 28 ao 30, diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e suave, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A canga de Jesus é suave e leve. Olha a situação deste homem. Então, é o que eu estou lhe dizendo, que a fé alinhada ao tratamento médico, isso ajuda por demais. E o verso 36, 18, 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o 36 ainda vem afirmar: se pois o Filho vos libertar, o Filho de Deus, Jesus, verdadeiramente você é livre, né? Então, ele pede que conheça a verdade bíblica para que se liberte de fato. Você ouviu aí a palavra de Deus. Diante do dito aqui, o terceiro ponto é diante das ameaças. O rei Acabe ficou furioso, pois Elias tinha vencido os seus 450 profetas falsos, pagãos de Baal, que nada receberam como resposta diante do seu Deus. Eles clamaram, ficaram meio dia clamando, invocando, e nada. Então Elias tinha os desafiado, dizendo: o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E Elias ainda cobriu o altar com água, do verso 33 ao 39, né? Do verso 33... E no verso 40, os profetas falsos foram mortos, né? Elias ainda cobriu o altar com água, os desafiou bem, e no final
proeza, todo mundo pôde dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, aí onde Jezabel ameaça Elias, e ele ficou mal e fugiu. Do verso 1 e 2 do capítulo 19. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses. E outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quer dizer, que você seja morto também, tipo os profetas de Baal. Concluindo aqui, garante o psiquiatra Uriel Requert, afirma que a fé não só exerce um papel importante na proteção emocional, como também atua como facilitadora no tratamento e explica, possuir confiança em Jesus produz segurança e fortalecimento emocional. Eu que no tempo antes de ser crente eu tive várias depressões, fui campeão de depressão e estou aqui, né? Firme. As pessoas me perguntam se eu tomo remédio controlado, eu digo, tomei Jesus. Recebi Jesus como meu Salvador, meu Senhor e único Salvador da minha vida. É isso que eu tomei, entreguei a vida a Ele. E Ele me libertou da depressão. E há 30 e poucos anos que eu me converti, em 1993, estou aqui com Ele, firme e são. Firme nas promessas do Senhor. Porque Ele é o arrimo da minha vida, o arrimo da minha alma. É o sacerdote e pastor da minha alma. Diz aí, preste atenção no que você ouve hoje. E entregue sua vida a Jesus. E deixe Ele cuidar da sua saúde, dos seus problemas, das suas necessidades. Né? Filipenses 4,19 diz que Ele supre as nossas necessidades por Cristo Jesus. O Salmo 37, 5 diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E o 37, o outro diz, deleita-te no Senhor e Ele concede o que deseja teu coração. Então, saúde, Ele prometeu curar os seus servos, aqueles que lhe amam. No deserto Ele falou isso. Se vocês me obedecerem, eu serei o Deus que vos sara. Jamais deixarei que as doenças que consumiram os egípcios os consumam também. Então Ele é o Deus que curou toda sorte de enfermidade, expeliu doenças espirituais, demônios, espíritos imundos, ressuscitou morto e cura epilepsia, como curou o menino com epilepsia, todo tipo de males, depressão, gastrite, coluna, câncer, o que for. Tudo é impossível aos homens. Por isso que os homens e os médicos desenganam. Mas tudo é possível ao que crê. E tudo é possível a Deus. Leia lá em Gênesis 18, 14. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ouça a voz de Deus nessa tarde, através dos meus lábios, seja totalmente abençoado e ainda tenha o seu nome, o seu pecado perdoado, ainda tenha o seu nome escrito no livro da vida, porque Jesus é o passaporte para ir para o céu, para ir se encontrar com Deus, o Pai, o nosso Criador. Um abraço para você e que Deus em Cristo te abençoe rica e abundantemente. Valeu!